do Rio Grande do Norte, tá? Então, eu suponho que vem aí nessa linha. Eu acho que a prova de Direito Civil, ela vai ser uma prova, assim, molezinha, deliciosa de fazer. Como eu disse, eu não tenho dúvida que vocês vão acertar as questões. Agora, a prova de processo, de fato, precisa que a gente faça uma atividade que os alunos não gostam muito, que é ler a letra de lei. Professora, como é que eu vou aprender processo civil? Você não vai sair processualista. E eu até prefiro que você nem se preocupe em aprender com profundidade processo civil. Grande parte das pessoas que são da área do direito vão para a prova da FGV e tem dificuldade justamente porque se coloca na posição de advogado e pensa assim, preciso resolver onde será a aula aqui no YouTube. Sim, Mônica, aqui no YouTube. Tá rolando já, a aula já é essa. É que eu vou precisar fechar aqui a tela do YouTube, né? Não vou poder olhar as mensagens de vocês para poder tocar a aula, beleza? Mas vocês ficam aqui com a profa, mandem as perguntas que a gente vai aí ao longo ao longo da nossa aula, sempre que eu puder, eu paro para ir respondendo algumas coisas, beleza? Massa, Mônica? Tamo hoje roteando? Simbora, galera! Muito bem, Luciene, seja bem-vinda! Vamos lá, gente, vamos começar o procedimento comum? Antes de começar o procedimento comum, professora, meu edital começa aí com alguns princípios. Já quero alertar vocês. Alguns princípios como o princípio da inércia da jurisdição, né? A gente vai aprender também na aula lá do Modo Turbo, na nossa aulinha que fica gravada, sobre jurisdição, sobre o que é a jurisdição, que é esse poder estatal de dizer o direito. Vamos aqui concentrar. O poder estatal do dizer o direito, né? O que é a jurisdição, professor? É esse poder que o Estado tem de dizer o direito, de dizer quem está certo, quem está errado. Professora, para que serve essa jurisdição? A jurisdição, ela vem com a potencialidade de resolver os conflitos. Gente, quando a gente fala em processo civil, a gente está falando em um instrumento, em um meio de solução de conflito. Professora, como é que a gente chama o conflito para o direito? De lide. É isso. Quando a gente vê lá nas expressões do nosso Código de Processo Civil, a lide é o conflito. Que tipo de conflito, professora? Os conflitos que a gente, porventura, não consegue resolver aqui. Eu vou me divorciar. Eu vou entrar com ação, por exemplo, contra uma pessoa que bateu no meu carro. É isso aí, você estava no trânsito, a pessoa foi lá, bateu no seu carro, se chocou no seu carro, não era responsabilidade sua, você estava na certa, na via correta. E aí, professora, o que é que eu vou fazer se a pessoa não pagar o meu prejuízo? Diante da violação do seu direito, diante daquela angústia que você passa ali no momento que bateram no seu carro, você quer o quê? A reparação. E você aprendeu lá no direito civil que quando você tem um direito material seu, um direito violado, você tem direito também a acessar a justiça, o princípio constitucional do acesso à justiça. E por qual instrumento é que você acessa a justiça? O processo é o instrumento de exercício de um direito fundamental, que é o direito ao acesso à justiça. Você vai recorrer à jurisdição, você vai recorrer ao Estado juiz, que tem o atributo, o poder de dizer o direito. É isso que significa a jurisdição. E sabe na pessoa de quem é que existe a jurisdição? A jurisdição, gente, ela existe ali na pessoa do juiz. Muito embora já tenha lá na primeira aula 1 do Modo Turbo, sistema multiportas, tem nas dicas e você tenha outras possibilidades de resolver os conflitos, né? As formas equivalentes jurisdicionais, as formas alternativas, autocomposição, heterocomposição. Quem viu? Quem aqui da minha galera viu essas aulinhas, hein? Quero ver. Quem já acompanhou, vocês assistam as aulas, viu? Beleza. Professora, mas a gente tem o juiz natural, o juiz togado, aquele juiz que passa num concurso de provas e títulos. Maravilha? Esse juiz tem o poder de dizer o direito. Ele tem o poder de dizer, eu aqui vou analisar com imparcialidade, princípio que vai cair na sua prova. Com imparcialidade, eu tenho o poder de dizer o direito. Eu vou dizer quem está certo, quem está errado. Professora, existe juiz neutro? Eu quero ouvir a resposta de vocês. Existe juiz neutro? Cadê minha galera? Todo juiz tem que ser neutro? Sim ou não? Ô Maria, todo juiz
tem que ser neutro. O que é que vocês me dizem? Não, Laira, não. Muito bem, não existe juiz neutro. Professora, não existe juiz neutro porque o juiz tem que ser imparcial. Dizer que o juiz é neutro é dizer que um juiz, por exemplo, não tem um acúmulo de valores. Ninguém é neutro. Ao longo da vida da gente, a gente acumula valores, a gente acumula princípios. O que o juiz tem que ser, por um princípio constitucional, por um princípio processual, é imparcial. Maravilha? Beleza pura, professor. Ele tem que ser imparcial. Professor, o defensor público, ele será imparcial? Não, né, gente? As partes, olha o nome, as partes, elas são parciais. As partes são parciais. Então, o advogado não vai ser parcial. Defensoria pública não vai ser parcial. Beleza? Maravilha? Vamos avançar? Beleza. Professora, a senhora tem aí uma lide, um conflito, um divórcio, ou se não, o caso dos carros que se chocaram. E aí a senhora precisa, por algum motivo, fazer uso desse direito fundamental, que é o acesso ao judiciário. Não conseguiu resolver, professora, por meio aí de uma conversa com a pessoa que bateu no seu carro, e a senhora precisou entrar com a ação na justiça para pedir dano material, dano moral. O que é o dano moral? O dano moral, ele acontece quando a gente tem o quê? Uma violação aí a um direito da personalidade, não é isso? Cadê vocês no artigo 12, lá do Código Civil? Maravilha! E aí você pega e diz, bateram no meu carro, além de bater no meu carro, essa pessoa ainda chegou, me xingou, me difamou na frente de todo mundo, falou absurdo sobre a minha pessoa, e quando acontece uma batida de carro, uma coisa assim que machuca a gente sai machucada, né? E aí, professora, preciso exercer o meu direito fundamental de acesso à justiça. Preciso que a jurisdição, ela me diga como resolver quem é que está certo ou quem que está errado aqui, porque a pessoa não me pagou. E aí, meu aluno, minha aluna, você resolve recorrer ao judiciário. Mas olhe, foi muito alto esse valor. Não dava para ser pelo juizado, foi muito alto. Você ia precisar de perícia. Você ia precisar de alguém técnico ali para avaliar aquele problema, aquela lide que você tinha com a outra parte. Você podia entrar sozinho. Você pode chegar lá na porta do judiciário, bater na porta do judiciário e dizer: eu aqui vou escrever o meu pedido para que essa outra pessoa, ela me pague o valor que ela está devendo. Em regra, você pode fazer isso? Não. Porque você precisa de uma pessoa que tem o quê? Capacidade o quê? O que é que o advogado ele tem? O advogado tem capacidade o quê? Quero ouvir meus alunos. Cadê a galera? Já abri aqui o YouTube, já tô aqui acompanhando as mensagens de vocês. Eu quero as respostas. Bora fazer essa resposta subir aqui. Hein? O advogado, ele tem capacidade postulatória. Capacidade de pedir em juízo. É ele que tem capacidade postulatória, professora, sim, de postular, de pedir, de entrar aí com a petição inicial. Maravilha? Todos aqui, todos juntos? Tá tudo certo com essa transmissão, gente? Vão aí se manifestando. Postulatória. Laisa, arrasou. Maravilha. O advogado tem capacidade postulatória, ele vai dar início ao procedimento. Ele vai dar início ao processo. Quando ele dá início ao processo, professora, como é que ele dá início ao processo? Me conta. Meu amor, pega aí. Eu quero que você pegue uma folha de papel em branco. Vamos lá. Pega a folha de papel em branco, que eu quero as fotos, viu? Pega aí caneta. Se tiver caneta colorida, lápis, pode pegar também. Vocês vão desenhar esse processo aqui comigo hoje. Pega a caneta, pega o papel, pega a borracha, pega o corretivo, ó. Tô aqui já, ó, com as canetas coloridas de Marcela, com o marcador. Quero todo mundo pegando aí as canetas coloridas. Bota aí o papel, que eu quero que vocês comecem a linha do processual. Vocês vão traçar uma linha. Eu quero a foto, viu? Eu quero a foto marcando aí o modo turbo. Vocês vão traçar uma linha. Traçar uma linha. Cadê quem tá comigo? Quem tá comigo? Vamos lá? Maravilha. Vão traçar uma linha no papel. Adoro essa linha do processo, Laisa. Muito bem. Vão traçar uma linha no papel. Laisa, faz de novo, Laisa. Faz de novo, que é para poder ir fixando na cabeça, beleza?
Vamos lá, William. Já traçou a linha? Eu quero essas fotos, viu? Vamos traçar uma linha no processo. E a gente vai colocar um ponto. Eu quero esse primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, vocês vão colocar assim, petição inicial. Maravilha? Petição inicial. Todo mundo com a petição inicial? Pronto. Professora, petição inicial. A petição inicial vai ser esse ato que vai inaugurar esse processo. Ela será registrada. Ela será protocolada. Antigamente a gente tinha que ir com a petição inicial debaixo do braço para poder protocolar a petição inicial devidamente assinada, devidamente com os documentos. Hoje em dia a gente faz de casa, né? Assinaturazinha eletrônica, tá tudo certo. Do lado da petição inicial você vai colocar o artigo 319. Cadê vocês? Já anotaram? 319. Professora, beleza. E o que é que tem nesse artigo 319? Vai pro seu código, é assim que se estuda processo civil. Vocês queriam saber como é que se estudava processo civil? Vai pro 319. O 319, ele vai trazer os requisitos da sua petição inicial. Vejam, você está agora estudando atos processuais. Você está agora enfrentando atos processuais. Os requisitos da petição inicial. Quais são, professora? A petição inicial tem que ter o nome, a petição inicial tem que ter o fato e o fundamento jurídico do pedido. Professora, como assim? Lá em cima, o advogado escreve o endereçamento para onde vai aquela petição inicial. Depois ele pula ali alguns parágrafos, não tem forma certa, e ele vai fazer a qualificação das partes. A qualificação das partes é dizer quem é essa parte. Quem é ela? Ela é solteira? Ela é casada? Qual o nome dela? Qual o CPF? Qual o RG? E a outra parte? Quem é a outra parte? Quem foi a pessoa que bateu no seu carro? Qual o nome, o RG, o endereço? Maravilha. E aí, quando você vence a qualificação das partes, você chega no inciso 3 que diz assim, o fato e o fundamento jurídico do pedido. Agora presta atenção. Esse inciso 3 já caiu na FGV. Esse inciso 3 do 319 já foi objeto de prova da FGV. Compreenderam? Presta atenção. Professor, o que é fato e o que é fundamento jurídico? Quando a gente fala em fato, vocês vão ver na matéria de direito civil, lá no modo turbo, aqui no modo turbo. Ó, fato é acontecimento. Então, quando a gente diz que a petição inicial tem que trazer o fato, é que a petição inicial ela tem que trazer o acontecimento. O que foi que aconteceu naquele dia? Quem bateu no carro de quem? Você estava na via certa? Eu estava ali andando na via certa e a pessoa veio e se chocou contra o meu carro. Ultrapassou o sinal vermelho. É isso que é o fato. É o acontecimento. Professora, e o fundamento? O fundamento, volta lá para o seu artigo 319. O fundamento jurídico do pedido. Meu amor, o fundamento jurídico do pedido não é a citação da lei. O fundamento jurídico do pedido não é a norma, porque o juiz, exceto quando a lei é estrangeira, exceto quando é uma lei municipal muito específica, o juiz, ele tem a obrigação de saber a lei. Então, quando o seu 319 no inciso 3, ele traz fundamento jurídico do pedido, ele está querendo saber qual é o fundamento que motiva o seu pedido. Qual é o motivo do seu pedido? Por que você se sentiu violado? Olha, violou um direito meu da personalidade. Você não vai precisar citar o artigo do direito da personalidade. Você não vai precisar citar todos os dispositivos legais. Professora, e como foi que a FGV, ela cobrou? Acompanhe até o final desse artigo. Até o final do 319. Porque você vai ver o que é a pegadinha da FGV. Meus amores, continuando, depois do fundamento jurídico do pedido, você tem o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas que o autor pretende demonstrar. Olha, eu tenho aqui, tá a foto do meu carro, tá o laudo, tá os orçamentos que eu coletei, tá tudo aqui. Tá o áudio que ele me mandou dizendo que não ia pagar. Tá o áudio e as gravações de quem estava no local. É isso que você vai trazer aí, junto à sua petição inicial. E olhem o dispositivo aí, o inciso 7, porque ele diz assim, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Professor, a opção
A audiência de conciliação e de mediação, ela é opcional, Venha comigo, que quando... Professora, sempre não, depende. Venha comigo. Grifou esses dois. Eu quero que você grife o 3 e o 7. Sabe por quê? Eles dois já foram objetos de prova da FGV. Maravilha? Vamos voltar para a nossa linha processual, que a gente acabou aí de detonar requisitos de petição inicial. Olha, a qualificação das partes, causa de pedir perfeita, isso mesmo. Beleza pura. Professora, dito isso, a gente vai continuar aí nessa linha processual. Seu advogado, sua advogada entrou com a petição inicial. A partir do momento que ela entrou com a petição inicial, o juiz, meu amor, que estava ainda, assistindo Netflix, que nem tinha ainda, nem sabia que o processo tinha sido iniciado. A partir do momento que você entrou com sua petição inicial, você rompeu com um princípio, com um atributo da jurisdição. Que atributo é esse? Quando você entra com a sua petição inicial, quando você dá aí, um impulso no processo, quando você diz, provoco você, jurisdição. Provoco você, juiz, para resolver a minha lide, resolver o meu conflito, resolver o meu problema. Aí o juiz fica sabendo, o processo ele se inicia, significa que você rompeu o princípio da inércia. A partir de agora, a jurisdição não pode mais ser inerte diante do seu conflito. Não pode mais ser inerte diante da sua lide. A partir de agora, a jurisdição ela vai ter que agir com um impulso oficial. Um impulso de ofício, um impulso que é dela. Ela vai ter que fazer o seu processo seguir. Ela vai ter que fazer o seu processo continuar. Ela vai ter que fazer o seu processo ser resolvido ali ou chegar até o final com ou sem uma solução de mérito. Professor, o que é mérito? Não sou da área. Mérito é quando você resolve o conflito, quando você enfrenta o direito. Quando você não para apenas de uma questão processual, você resolve o mérito, você resolve a lide, você diz quem está certo, quem está errado. Isso é resolver o mérito. Então, meu amor, depois que você provoca a jurisdição com a sua petição inicial, que você rompe o princípio da inércia, essa jurisdição, ela não pode mais parar. E esse juiz vai ter que sair de casa, meu amor, você está lá, é assessor, acabou de receber o processo e disse, ei juiz, olha só, você vai ter que julgar, você vai ter aqui que olhar os requisitos da petição, você vai ter que analisar se essa petição, ela tem os requisitos do 319, você vai ter que olhar se essa petição está condizente com o meu Código de Processo Civil. Maravilha? 319, vamos juntos, abre o Código de Processo. Beleza. Olha, meus alunos, que Karen maravilhosa, isso mesmo, participando, já dizendo, maravilha. E aí, meu amor, rompe essa inércia e o processo, ele começa a acontecer. O juiz vai pegar aqui a petição inicial e vai dizer, epa, tá faltando um requisito. Essa pessoa aqui não colocou aqui direitinho a qualificação, ou essa pessoa aqui deixou de colocar algo que é fundamental na petição inicial. Não está cumprindo o requisito do 319. E o que é que eu vou fazer? Aí, meu amor, se não está cumprindo o requisito do 319, meu amor, o que é que o juiz vai fazer? O juiz vai simplesmente indeferir a petição inicial, gente? De pronto. Quem é que acha que ele indefere de pronto? E aí? Não, né, gente? Ele não vai indeferir de pronto, de jeito nenhum, professora. Ele vai dar um prazo para o advogado. Professora, como assim um prazo? Isso mesmo. Ele vai dar um prazo para que o advogado emende a petição inicial. Ele não vai simplesmente de cara dizer, epa. Você aqui está errado, eu vou indeferir o seu processo, porque a sua petição inicial, ela não tem os requisitos do 319, de jeito nenhum. Ele vai dar um prazo para que o advogado emende a petição inicial. Maravilha? Beleza pura? Beleza. Estamos juntos? Quem é que está comigo? Beleza pura. Professora, dito isso, o que foi que o advogado fez? O advogado simplesmente consertou a petição inicial, que ele não é bobo nem nada, e mandou para o juiz de novo.
Quando mandou para o juiz de novo, o juiz, deixa eu ver se esse advogado fez as coisas direito agora. Deixa eu ver se ele cumpriu os requisitos do 319. Deixa eu ver se está tudo aqui. Ele identificou que não estavam cumpridos os requisitos do 319. E aí, professora, qual a primeira coisa que o juiz pode fazer diante do descumprimento dos requisitos do 319? Meu amor, a primeira coisa que o juiz pode e deve fazer diante do descumprimento do requisito 319 é o indeferimento. Professora, como assim? Exatamente. Naquele momento, o juiz vai dizer, olha, doutor, o senhor não cumpriu o requisito. A sua petição inicial, ela será indeferida. Ele vai indeferir a petição inicial. Maravilha? E esse processo, professora, ele não vai para frente? Não, ele não vai para frente porque ele não tem os requisitos processuais. Ele não tem os requisitos do 319. Meus amores, quando o juiz, olha, puxa uma setinha para cima, você vai dizer que o juiz tem a possibilidade de indeferir. Maravilha? Estamos juntos? Professora, diante do indeferimento, diante desse indeferimento, pergunto, o indeferimento da petição inicial é uma sentença ou uma decisão interlocutória? Quem me diz? O juiz de cara vai dizer assim, olhe, indefiro esse processo. É uma sentença ou uma decisão interlocutória? Sentença é tudo aquilo que põe fim à parte cognitiva do processo. A parte cognitiva do processo é o que a gente chama da parte que a gente tem conhecimento. É você ter conhecimento, você ter a instrução. Então, professora, quando o juiz lá em cima, no iniciozinho do processo, diz indeferida, esse processo vai continuar? Não, ele não vai. Se ele não vai continuar para a cognição, a gente está dizendo que a gente está diante de uma sentença. Só que essa sentença, meus amores, é uma sentença sem decisão de mérito. É uma sentença sem decisão de mérito. Professor, é uma sentença, é. Não é tudo que acontece no início que é decisão interlocutória. Para que, mesmo acontecendo lá no iniciozinho, será uma sentença. Tanto uma manifestação de indeferimento de uma petição, quanto uma manifestação de um juiz dizendo que é improcedente. Seja indeferido o processo, ou seja, improcedente o processo, que é o nosso próximo ponto, ali você está diante de uma sentença. E de uma sentença que cabe o quê? Diante de uma sentença, qual é o recurso que cabe diante de uma sentença? A apelação. O recurso que cabe diante de uma sentença é a apelação. Maravilhas? Maravilha, vamos juntos? Beleza. Professora, mas... não, maravilha, Ives, muito bem. Professora, mas não foi o caso de indeferimento. Os requisitos do 319 estavam on e roteando, o juiz deu ok, e agora ele passou para uma outra análise. Que outra análise é essa? Que outra análise é essa? Meus amores, ele passou, quem tá com o código aí, abra o código do processo civil, viu, gente? Vamos fazendo aqui, junto com o código do processo civil. Que outra análise é essa, professora? Meus amores, o juiz, ele vai avaliar se esse pedido que está sendo feito na petição inicial, se esse direito que está sendo pleiteado na petição inicial, ele tem enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal, ele tem acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem entendimento firmado em incidente de resolução repetitiva, ele tem enunciado de súmula do TJ ou do direito local. Professor, o que é isso? Quando a gente tem causas que se repetem, lides, conflitos que se repetem de forma costumeira, né, que são comuns a várias partes, a jurisdição, ela promove súmulas. Ela pega um julgamento e diz, vamos sumular, porque a gente tem vários casos iguais a esse, para que a gente não tenha que movimentar todo o direito processual, que seguir toda a etapa processual para decidir um caso, primazia do mérito, vamos sumular. E aí, você fez um pedido que está de acordo com o 319, já ali passou pelo primeiro crivo do juiz,
né? Ele não indeferiu a sua petição inicial, ele não indeferiu o seu processo, e aí você chegou no segundo passo. O juiz está avaliando se tem alguma súmula que trata daquele tema. E se tem uma súmula que trata daquele tema que diga, epa, isso aqui já foi decidido, você não tem como entrar com esse processo porque isso aqui já está devidamente simulado e nesse contexto aqui você não tem direito. Se tiver diante de uma situação como essa, o juiz promoverá de pronto, de forma liminar. O que é liminar, professora? Tudo que está ali no início, logo após a petição inicial, a gente chama de liminar. Entrei com a liminar. Pedi uma liminar. Significa que você fez um pedido logo após a sua petição inicial. Liminar. Aí porque todo mundo usa liminar para tudo, né? Entrou aí com qualquer coisa que não seja no final do processo, as pessoas usam liminar. Mas não é tudo que é liminar, não. Liminar é aqueles pedidos que a gente faz logo após o início da petição inicial. Aquilo que a gente faz antes da petição inicial, a gente chama de antecedente. Veremos isso na aula de tutela provisória, mas volta comigo. O juiz está aqui avaliando se existe súmula que trate daquele seu pedido. Se existir súmula e aquele seu pedido não fizer sentido porque já tem algo sumulado no Tribunal de Justiça ou nos tribunais superiores, o que é que o juiz vai fazer? Meu aluno, minha aluna, o juiz vai declarar ali improcedente. Ele vai dizer, epa, isso aqui está improcedente. Professor, onde é que está isso? Olha lá no capítulo 3, 332. Você vai puxar aí outra setinha lá em cima, ó, faz um pontilhado em cima da linha. Das possibilidades que o juiz lá em cima pode agir. Ó, e coloca assim, improcedência. O juiz, ele pode promover uma sentença de improcedência liminar de acordo com o 332 do seu CPC. Cadê vocês? Estamos juntos? Estamos fazendo a linha? Cadê meus alunos? Improcedência liminar. Maravilha? Estamos juntos? Professor, então, se tiver uma súmula que trata do tema, o juiz vai dizer lá, epa, improcedente. Processo, ação improcedente, não tem como seguir aqui. Só que se existe súmula, e se a súmula enfrentou o tema e disse, olha, em caso de fortuito interno, por exemplo, quando a gente tem um banco, o banco tomou um dinheiro que é nosso, teve um vício aí na prestação, um defeito na prestação do serviço do banco, e o banco diz, quando o banco não presta o serviço direito, nós que somos consumidores podemos entrar com ação de dano moral. Tá lá, tá simulado. Se o juiz, naquele momento que você entrou com a ação, pedindo que o banco te pague, ele avaliar que aquilo ali da súmula, tem uma súmula tratando, o que é que ele vai dizer? Ih, vamos resolver aqui de logo. Não faz sentido você entrar porque isso aqui já está simulado. Então, ele faz o quê? Improcedência liminar do pedido. Ele vai julgar o seu pedido improcedente ou também ele vai decidir ali liminarmente como procedente. Maravilha? Estamos juntos? Cadê meus alunos? Eu quero ver essa linha processual, viu? A profa quer ver essa linha processual. Maravilha. Professora, pergunta a vocês, quero ver a resposta. Essa decisão de improcedência liminar do pedido, ela é uma sentença ou uma decisão interlocutória? E aí, meus alunos, cadê? Não tô vendo isso aqui no chat, vamos movimentar isso aqui. É uma sentença ou uma decisão interlocutória? E aí, amores, é uma sentença, certo? Sentença, muito bem, Laísa. É uma sentença. Pergunto, é uma sentença com mérito ou sem mérito, Ives? Com mérito ou sem mérito? Williane, é uma sentença com mérito ou sem mérito? Se a súmula trata do pedido, se resolver o mérito é resolver a lide, essa sentença é uma sentença com mérito. Uma sentença com mérito, beleza? Dizer que é uma sentença com mérito, olha as palavrinhas técnicas chegando no seu vocabulário. Dizer que é uma sentença com mérito é dizer que é uma sentença resolutiva. Por isso, Laísa, você fala resolução do mérito. Então, quando a gente fala em sentença resolutiva, é uma sentença que resolve o mérito, que enfrenta a lide.
Quando você tem uma sentença que ela termina o processo sem resolver o mérito, a gente chama essa sentença de terminativa. Pega aí mais um conteúdo do seu edital. Sentença resolutiva, sentença terminativa. Uma sentença resolutiva resolveu o mérito, uma sentença terminativa terminou ali a fase cognitiva, acabou, terminou o processo. Maravilha? Beleza. Mas, meus amores, não foi o caso. O juiz nem avaliou nenhuma situação de indeferimento e nem avaliou nenhuma situação de improcedência. Então, tá massa. Tendo em vista que ele não avaliou nenhum desses pontos, falta ele fazer a terceira análise. Professor, e qual é a terceira análise que o juiz fará? Meus amores, o juiz olhará aquela petição e vai dizer assim: eita, que tá lindo! Os assessores, que são vocês, vão pegar aquela petição inicial e vão dizer assim: eita, que está lindo, cocriem, imaginem vocês lá investidos do cargo de vocês. Imaginem vocês lá, ó, diante dos computadores do Tribunal de Justiça, recebendo aquela petição inicial e dizendo: tá ótima, tá cumprindo todos os requisitos, não tem caso de improcedência, não tem caso de indeferimento. Então agora o juiz vai proferir um despacho. O juiz vai dizer assim: cite o réu, cite o requerido. Olha outra palavra, avance na sua técnica. Autor e réu. Quem é o autor? Quem dá início à autoria do processo. Quem é o réu? A outra parte. Requerente, quem pede, quem requer. Requerido, aquela parte que é pedida. Maravilha? Vamos juntos? Beleza. E aí o juiz vai dizer, vai despachar para citar o réu. Amores da profa, pergunto: quem aqui, o despacho que o juiz proferir para citar esse réu, desse despacho, cabe recurso? Cadê meus alunos? Do despacho que o juiz mandar citar o réu, desse despacho, cabe recurso? Verdadeiro ou falso? Cadê meus alunos? E aí? Cadê, amores? Cadê vocês? Desse despacho, professora, do despacho que o juiz mandar citar o réu, cabe recurso? Não. Adoro esse não. 1001 do CPC, já caiu na FGV. Não, professora, não cabe não. Olhe, não cabe recurso não. Sabe por quê? Porque esse despacho, ele não tem aqui poder de ordem externa. Esse despacho, ele não está proferindo sentença, não. Ele está ali, ó, como um ato meramente ordinatório. Um ato meramente ordinatório, professora, não é necessariamente um ato de ordem, não. É um ato cotidiano ali, ó, comum do processo. É um ato ordinário. Ordinário. Maravilha? Estamos juntos? E lá no 1001, vocês têm um artigo que diz assim: do despacho não cabe recurso. Do despacho não cabe recurso. Maravilha, Luciene, muito bem. 1001 do CPC, do despacho não cabe recurso. Maravilha? Falando nisso, falando que o juiz, ele teve 3 possibilidades. Estamos juntos? A primeira possibilidade do juiz foi proferir uma sentença de indeferimento. A segunda foi proferir uma sentença de quê? De improcedência. E a terceira foi despachar ali para o assessor, para que o assessor cite o réu. Maravilha? Cite o requerido. Porque o requerido até então está assistindo Netflix, não está sabendo de nada que está acontecendo. Amores, pergunto: quais são os atos do juiz? Está no seu edital. Eu disse para vocês que eu ia atacar todos os pontos do seu edital com procedimento comum. Quais são os atos do juiz? Por que atos é que um juiz ele se manifesta? Cadê vocês, meus amores? Quais são os atos do juiz? Está expresso no seu edital. Como é que o juiz ele pode se manifestar no seu processo? Quem me diz? Atos do juiz. Vou beber água aqui enquanto vocês me dizem, viu? Amores da profa. Olhe, o juiz ele pode se manifestar por meio de
Muito bem, Luciene. O juiz, ele pode se manifestar por meio de quê? Ele pode se manifestar por meio de sentença. O juiz pode se manifestar por meio de decisões. Cadê vocês? Muito bem. Pode se manifestar por meio de sentença. Ele pode se manifestar por meio de despacho. Ele pode se manifestar por meio de decisões interlocutórias. Ele pode se manifestar por meio de decisões monocráticas. Professor, e qual a diferença? Meu amor, a sentença é aquela que ele põe fim à parte cognitiva. Linda, maravilhosa, Luciene. A sentença, ele põe fim à parte cognitiva do processo. Ele põe fim a essa parte de conhecimento do processo, tá? A sentença tem esse caráter de definitividade. As decisões interlocutórias, que também são outro ato do juiz, é um outro ato do juiz, ela acontece no inteirinho processual. Tá vendo essa linha que vocês desenharam? A decisão interlocutória, ela pode acontecer em qualquer momento desse. Professora, então aquela decisão lá do início do processo, não, por que ela não é interlocutória? Já que ela aconteceu antes de eu terminar a minha linha. É porque a sua linha vai terminar ali no início. Quando o juiz profere uma decisão interlocutória no meio do processo, o processo continua. Ele decide, por exemplo, que você teve direito a um dano moral, lá naquela situação da batida. Mas o dano material vai ser discutido. Ou ele decide ali no meio que você tem direito ao dano material e o dano moral vai ser discutido até o final do processo. Então, a decisão interlocutória, ela acontece no meio do processo, beleza? E ela também tem caráter de definitividade. Professor, o despacho. O despacho é ato ordinatório, é ato corriqueiro. Ele diz despacho para citar o réu. Professor, e o acórdão? O acórdão também é decisão do juiz. É, meu amor. Só que o acórdão, olha o nome, acordo. Acordo se faz com uma pessoa só? Não. Acordo se faz com um coletivo. Acordo se faz com um grupo. Acordo se faz com um colegiado de juízes. Então, falar que teve um acórdão é porque aquele colegiado lá de cima, lá do Tribunal de Justiça, que vocês estão aprendendo aí em Código de Organização Judiciária com a professora de Marcela, aquele colegiado, ele se junta para decidir e ele faz um acordo, tema do seu edital. Maravilha? Professora, ele mandou. O juiz, naquela terceira hipótese, volta para a linha. Ele mandou citar o réu. Meus amores, e aí a gente chega em outro ponto de absoluta importância para o seu edital. Professora, por quê? Eu tenho como ir para a prova da FGV, meu amorzinho, sem saber citação. Meu amor, de jeito nenhum. Vocês vão me prometer que vocês vão pegar aqueles dispositivos, todos os dispositivos do código, professora, é para poder aprender, sim. Você precisa, lá em citação, ó, lá em atos, professora, a gente precisa saber tudo sobre citação. Você precisa saber tudo sobre citação. Porque citação é tema que cai na FGV. Citação está dentro de atos e vocês estão fazendo uma prova. Vocês estão fazendo uma prova para serem servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Vocês estão fazendo uma prova que requer que vocês entendam de atos processuais. Então, meu amor, você vai ter que aprender sobre citação. Veremos citação e faremos algumas questões de citação no modo turbo. Sim, meu amor, você vai ter que aprender citação. Maravilha? E o que é o citar o réu? O que é o citar o réu? O que é o citar o requerido? Quem me diz o que é citar o requerido? Cadê? Oi? Atos solenes. Tá tudo certo aí, Fátima? Na transmissão? Vão me dando feedback aí. Tá tudo certo na transmissão ou não? Tudo ok. Maravilha, Charleide. Beleza. Professora, então você vai ali analisar. O juiz vai dizer, ó, servidor, olhe, oficial de justiça, olhe, por favor, você cite o réu, cite o requerido. Quando você citar o réu ou o requerido, você vai induzir o quê? Você induz litispendência. Já caiu em prova da FGV? Já. E já caiu, meu amor, desse jeitinho. Ives, brilhante, brilhante. Na hora que você cita o réu, que o réu toma conhecimento do que está sendo feito,
Meu amor, na hora que você cita o réu e que o réu toma conhecimento, o geninho aqui, maravilhoso, ó, me ligando. Na hora que você cita o réu, que você toma conhecimento, o que acontece é que você tá ali no exercício do contraditório. O exercício de um princípio que obrigatoriamente você tem que ir para a sua prova sabendo. Professor, o contraditório e a ampla defesa são a mesma coisa? Não, meu amor. Você falar em contraditório significa dizer que você tem o direito a ter conhecimento do que é que estão falando sobre você. Você tem o direito a estar ali. Professor, e a ampla defesa é que você pode se manifestar. É que você pode se manifestar por meio dos instrumentos processuais. Por isso que quando a gente estuda o princípio do contraditório, a gente pensa assim, contraditório e ampla defesa. A gente já vai imaginando tudo junto, contraditório e ampla defesa. Porque, na verdade, a gente primeiro tem ali acesso ao contraditório, tem o conhecimento do que está sendo feito com a gente, falando sobre nós. Lembrem, a pessoa ainda estava em casa assistindo Netflix, assistindo a série que eu gosto, a coisa mais linda. Estava assistindo Netflix e aí soube que tem uma pessoa que está acusando ela de ter batido no carro. Oh, não fiz isso. Naquele momento, a pessoa, ela é citada, ela recebeu ali uma citação. Professora, foi pessoalmente? Depende. Nós enfrentaremos esse ponto lá aqui no modo turbo, nas aulas, nas resoluções de questão. Você pode receber uma citação por meio eletrônico. A gente pode receber uma citação ali no celular? Pode. Olha, não só pode como deve. E hoje em dia é assim que as citações têm sido feitas. Maravilha. Recebeu aqui a citação? Pergunto. A pessoa recebe a citação para quê? Bota aí um outro ponto na sua linha. O primeiro ponto foi petição inicial. O segundo ponto é citação. Maravilha? Beleza. Você foi citado. E você foi citado para quê? Quem me diz? A citação, ela diz o que ao requerido? Ela diz o que ao réu? Cadê meus alunos? Bora, galera. Vamos tocar aí. Professora, a citação, ela diz assim. Ei, requerido. Ei, requerido. Contestar o... E o Ives, você tá top, viu? Tô vendo aqui você acertando tudo. Meus amores, ela recebe ali a citação que diz: ei, requerido, venha para a audiência de conciliação. Ei, requerido, tem audiência de conciliação marcada. Ou ei, requerido, se manifeste sobre isso aqui. A pessoa já se recusou, lembra do inciso 7, lá do 319? Já se recusou a participar da audiência de conciliação. E aí, meus amores, você olha aquele pedido e diz: eita, eu tenho uma audiência de conciliação, mas eu não quero conciliar, não. Eu não vou. Não tem quem me obrigue a fazer essa audiência de conciliação. E aí, o que é que acontece, meus amores? Você pode faltar a audiência de conciliação? Verdadeiro ou falso? Cadê, meus amores? Pergunta FGV. Já caiu em prova. Amores da profa? Depende. Professora? Multa. Muito bem, Ives. Professora? Depende de quê? Amores da profa. Ó, acompanha aqui. Ó, professora, eu não posso faltar a audiência de conciliação. Vai depender de quê? Amores, se lá no iniciozinho a parte, ela disse que não tinha interesse, não tinha nenhum interesse em fazer a audiência de conciliação, você tem a possibilidade de também se manifestar que não quer fazer a audiência de conciliação. Você tem essa possibilidade, beleza? Beleza. Professora, mas como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso de qualquer jeito? Anota aí, do lado do pontinho conciliação. Eu quero que você coloque a audiência de conciliação na sua linha. Do lado do pontinho você vai colocar 334 do CPC. 334 do CPC. Vamos juntos. É a partir do 334 do CPC, meus amores, que você vai ter os dispositivos que vão tratar da audiência de conciliação. Maravilha? É a partir do 334 que você vai ter os requisitos que vão tratar da audiência de conciliação. Maravilha? Professora,
E se eu não quiser fazer a audiência de conciliação? Você vai ter que se manifestar. Só que para você se manifestar e dizer que não quer, se a outra parte ela quiser, professora, fazer a audiência de conciliação obrigatoriamente. Eita, aqui ó, a Marcela apareceu. A Marcela aqui, né, gente? Eu tive saudade. Aí eu saí clicando em tudo aqui, ó. Saí clicando nos slides da profa Marcela. Saudades mil, Marcelinha. Saudades mil. Deixa a profa voltar aqui. Pronto, voltei. Tudo certo, né, gente? A profa abriu aqui, deu saudade da Marcela. A profa clicou aqui no... Falha de operação. Falha de operação. Vamos juntos. Beleza. Profa, mas e aí? Se a pessoa diz que quer fazer audiência de conciliação, eu simplesmente vou faltar audiência de conciliação. Meu amor, se você faltar audiência de conciliação, a sua ausência na audiência de conciliação gerará revelia, verdadeiro ou falso? E aí, amores da profa? Quero ouvir vocês, quero ler vocês. A ausência, já abri, Laira. Já foi saudade da Marcela. A ausência na audiência de conciliação, sem a devida concordância das duas partes, ela gera revelia, verdadeiro ou falso, pegadinha FGV, e aí ela não gera revelia. Professora, o que é a revelia, meu amor? O que é a revelia, professora, que eu não sou da área, eu não entendo. Amorzão, vai lá pro 344 do seu CPC, vai pro 344 e grifa, sabe por quê? O 344 despenca em prova de concurso público e já caiu na FGV inúmeras vezes. E o 344 ele vai te dizer o que é revelia. Ele vai dizer se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presume-se-á verdadeiras as alegações formuladas pelo autor. Professora, então se eu faltar a audiência de conciliação, gerará revelia? Não. Se você falta a audiência de conciliação, o que vai acontecer é que você vai ter que responder a uma multa. Vai ser uma penalidade que você vai ter que pagar. Uma penalidade, 2% sobre o valor. Mas não gera revelia. Professor, e por que a banca sempre cobra isso? Porque lá no juizado especial, como a gente tem um procedimento e essa lei não vai cair no seu edital. Não caiu. A lei 9.099 de 95, que trata sobre os juizados especiais, ela não caiu. Lá nos juizados especiais, a sua ausência gera revelia. Mas cá no processo civil não gera revelia. Cá no processo civil você paga multa. Maravilha? Vamos juntos? Beatriz Espírito Santo chegando aqui na nossa live. Maravilhosa. Bia linda. Bia linda dos meus exemplos. Todos. Vamos juntos. Maravilha. Então você paga a multa. Mas professora, beleza, entendi. Eu compareci à audiência de conciliação. Mas de lá não saiu um acordo. Pode haver outra audiência de conciliação? Pergunto aos meus alunos. Pode haver outra audiência de conciliação? Claro, não só pode como deve. A gente está diante do sistema multiportas. Quantas possibilidades existirem não tem limite. Quantas possibilidades existirem, a gente vai promover aí a conciliação. Mas, beleza. Depois que você compareceu à audiência de conciliação, você foi lá, foi com o coração aberto, a outra parte também estava lá, mas infelizmente, professora, pergunto, na audiência de conciliação ali, tinha o conciliador, não era o juiz. Nesse dia não era o juiz. Nesse dia era o conciliador. O conciliador, ele é um terceiro que vai resolver o meu problema. O conciliador, a conciliação, ela é uma espécie de autocomposição ou ela é uma espécie de heterocomposição? Cadê os meus alunos que fizeram a aula 01 do modo turbo? Amores, a conciliação, muito embora o conciliador esteja ali, ele é um terceiro que não vai dizer qual é a solução, não.
O conciliador, ele está ali para fazer com que vocês próprios, as próprias partes cheguem num acordo. As próprias partes cheguem na autoestima. Lembram? Autoestima é a estima de quê? De nós mesmos. Então, quando a gente fala em autocomposição, é quando as próprias partes compõem o conflito muito bem, Grace. Então, professora, aquele conciliador não é um terceiro, mas ele não é um terceiro que vai resolver o seu direito. Ele não é um terceiro que vai dizer quem está certo ou quem está errado. Ele é um terceiro que vai auxiliar as partes a conciliarem. Maravilha? Mas a gente não teve êxito na conciliação. E aí, professora, o que é que falta nesse processo para ele ter andamento? Amores da profa, tá faltando alguma coisa. Cadê o Ives, que foi aí perspicaz quando falou da contestação, quando falou do contraditório? Tá faltando alguma coisa, Grace. Já aconteceu a audiência de conciliação e tá faltando um outro ato. Qual é o outro ato, meus amores, que está faltando? Pergunta aos meus alunos. Meus amores, o ato que está faltando é o ato da contestação. Maravilha? Contestação. Professora, falta contestar. Eu comparecer ali na hora da audiência de conciliação significa não que eu contestei? Não. Significa que você estava aberto a, de repente, resolver o conflito de uma forma mais célere, dar uma primazia do mérito, promover o sistema multiportas, mas não necessariamente você exerceu a sua ampla defesa, não é verdade? Então precisa do exercício da ampla defesa. Você precisa contestar. E aí, meus amores, a gente chega em mais uma etapa importante do seu processo. Pegou a linha? Marcou um ponto? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Depois eu vou disponibilizar um mapinha mental pra vocês. Pra galera aí no modo turbo, para o nosso grupinho. Um mapinha mental de todo o procedimento do comum. Mas é muito importante que vocês façam, porque quando vocês fazem, vocês exercitam. Maravilha? E vai memorizando. Beleza. Aí falta o quê? A contestação. Professora, e a contestação, onde é que ela tá? Meu amor, vai pra lá pro 335, vai pro 335. Olha aí outro ponto do seu edital. Eita, professora, que a gente tá hoje. O 335, ele diz assim: olhe, o réu poderá oferecer por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial, eita, professora, 15 dias úteis ou 15 dias corridos? 15 dias úteis ou 15 dias corridos? Amores, é prazo processual. São 15 dias úteis. 15 dias úteis. Ah, professora, eu vou contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Depende. Se for feriado, você pula. Se for feriado nacional, se estiver lá naquela programação do TJ, você pula. Maravilha? Senão você vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, final de semana não, final de semana não. Final de semana não quero trabalhar. Ai, meu Deus. Aí você pula de novo e segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A professora F já veio cobrar isso. Meu amor, ela não só cobra, como ela ainda faz você. Ela diz assim, olha, segunda-feira. E você tem que fazer segunda, terça, quarta, quinta e toma um tempo danado. Infelizmente, ela faz e ela cobra. Professora, teve a audiência de conciliação. Eu tenho 15 dias, segundo aí o 335 do CPC, para poder fazer a contestação. Agora, a partir de quando eu conto esse prazo? E aí é pegadinha de banca. A Overlândia, meu amor, é pegadinha da FGV. Porque depende. Professora, eu vou contar o prazo desde a citação. Eu vou contar o prazo da audiência de conciliação. Meu amor, vai pro 335. Olha, Ives, você tá demais, viu? Ives Carolina tá arrasando. Ó, Caroline, né? Caroline. Você tá arrasando. Lá no 335, esses incisos, você não pode ir pra sua prova sem saber. Sabe por quê? Porque eles são, olha, queridíssimos da FGV. Queridíssimos da FGV. O inciso 1 diz, você vai começar a contar esses 15 dias da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer das partes não comparecer, ou se compareceu, não houver a autocomposição. Maravilha? Beleza. Professora, mas não foi o caso. Eu pedi para cancelar a minha audiência de conciliação. Se você pediu para cancelar a sua audiência de conciliação, aí, meu amor, lembra lá o inciso 7º?
lá da 319, que a parte poderia, no pedido inicial, dizer que não quer fazer audiência de conciliação e que você teria o direito de se manifestar e também dizer que não queria? Pronto. A partir do momento que você protocolou o pedido do cancelamento da audiência, a partir daquele momento é que vai começar a contar o prazo para que você conteste. Então, meus amores, aquela compreensão ultrapassada que dizia assim, ai, recebi a citação, imediatamente eu vou ter que contestar. Não é assim que funciona. Na verdade, você vai ter que avaliar como foi que aconteceu esse prazo processual, se teve conciliação, se não teve conciliação, e ir respeitando os incisos 1, 2 e 3 do 335. Maravilha? Beleza? Estamos juntos, estamos juntas. Cadê minha galera? Só se não tiver audiência. Muito bem, Caroline. Perfeita. Avante, professora. Já contestei. Mas tem um detalhezinho lá diante da contestação. Tem um detalhezinho que é muito importante. Eu, além de contestar, eu tenho um contrapedido para fazer a outra parte. Porque contestar, em verdade, é você contradizer tudo aquilo que a outra parte está falando, de forma congruente. Ele disse que foi eu que bati no carro dele. Hoje eu não bati no seu carro, não. Você fez o quê? Contra-argumentou. A gente tem o princípio da dialética no direito processual, né? Uma parte faz uma tese, a outra uma antítese, contrapõe aquela tese e o juiz promove uma síntese. Aí você diz, epa, eu não bati no carro dele não, seu juiz. Essa petição inicial aqui tá errada, eu não bati não. Você contestou. Mas, meu amor, aqui você quer além de contestar. Aqui você tem que dizer mais. Aqui você tá dizendo, em verdade, quem bateu no meu carro foi ele. Em verdade, quem me deve é ele, porque além de bater no meu carro, ele bateu em mais 2 outros carros que estavam lá. Ou seja, você, que foi a pessoa requerida, tem um instrumento específico no direito processual civil, que é para você, atacar a parte que te atacou. E o nome desse instrumento, desse ato, é a reconvenção. Maravilha? Quem tá comigo? Vai lá pro 343. Marca aí embaixo da contestação, não é na linha, é embaixo da contestação, porque essa reconvenção, olha a Grace aí arrasando, essa reconvenção, ela não é regra. Você pode ou não fazer o pedido de reconvenção. Vai lá, vai para a reconvenção no 343 do seu Código Processual Civil, que ela vai dizer assim, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar uma pretensão própria conexa com a ação principal e ou com o fundamento da defesa. Professora, qual é o prazo da reconvenção? Qual é o prazo que o nosso Código de Processo Civil traz para a reconvenção? Professora, eu preciso decorar prazo. Meu amor, você precisa decorar prazo. Mas a nossa sorte é que é facinho. Vamos juntos? Qual é o prazo para que você entre com a reconvenção que está lá prevista no 343? Meu amor, o prazo é de 15 dias. 15 dias úteis ocorridos, professora. Prazos processuais, 15 dias corridos. Muito bem, Grace. Vamos avante. Maravilha. Beleza pura. Professora, já teve a reconvenção. Esse processo está ficando longo demais. Eu já passei aqui da contestação. E aí, eu tô sentindo que esse processo, tá bem extenso. A gente vai começar a colocar outros pontinhos. Amores, eu falei o quê? Lá no iniciozinho da nossa aula, a professora vai dar o procedimento como um todo. Prepara aí. Vamos ficar. Pega o café, Aqui no estúdio, na casa de Marcela, a gente já tem até o cafezinho, o negócio pronto, o negócio organizado. Pega o café. Aí, maravilha. Eu falei lá no início que na batida do carro, naquele problema, naquela confusão, ele me xingou, ele me difamou. Nossa, foi terrível, né? E aí, eu disse que no processo, o pedido, ele foi um pedido de indenização por uma reparação material e um dano moral. Úteis. Prazo processual, Laisa.
Vai lá pro 344. Ou vai para o 343, viu? 343. Maravilha. Beleza. Professora, vamos de volta. Professora, aí diante dessa batida do carro, o que é que aconteceu? Ele fez 2 pedidos, a reparação material, eu fiz 2 pedidos, material e por dano moral. Concordamos, chegamos no momento do processo que nós concordamos que de fato, o prazo, que de fato ele bateu no meu carro. Se de fato ele bateu no meu carro, o que é que acontece? A gente não tem mais discordância quanto à reparação do carro. Eu concordei, ele concordou. Professora, o que é que vocês discordam então? Quais são os pedidos que estão contrapostos ali? Meu amor, se nós concordamos, não há o que esperar que o processo chegue até o final para que o meu carro seja consertado. Então, o que é que o juiz vai fazer? Diante da concordância das partes, diante de não haver pedido contraposto nesse ponto aqui, eu posso decidir agora. Eu posso, nesse momento, promover um julgamento de um dos pedidos. Eu posso, nesse momento, julgar um dos pedidos e não todo. Como assim, professora? O juiz pode chegar aqui e dizer, vamos aqui resolver esse dano material, pronto. Vou aqui proferir uma decisão. Professora, vai ser uma sentença ou uma decisão? Pergunto a vocês. O juiz quer proferir uma decisão no meio do processo, quer se manifestar no meio do processo e dizer que é para a parte me pagar o dano material e que o dano moral será decidido no curso do processo. Pergunto, o processo vai continuar? Vai, com certeza. Isso aí, tendo em vista que o processo de cognição continuará, essa manifestação do juiz, dizendo que eu terei direito à reparação ali, no meio do processo, ela se trata de uma sentença ou de uma decisão interlocutória? Pergunto, cadê Laisa? Cadê Overlândia? Decisão, Eliane, muito bem. É uma decisão interlocutória. É uma decisão interlocutória. Por quê, professora? Porque ela vai sim ter caráter de definitividade, ela vai sim ter o atributo de definitividade, porém, ela não vai pôr fim à parte cognitiva do processo. Maravilha? Beleza pura? Beleza. Professora, e nessa decisão interlocutória? De uma decisão interlocutória, cabe que recurso? Pergunto. De uma decisão interlocutória, cabe que recurso? Meus alunos, minhas alunas, sei que a gente ainda não chegou na aula de recurso, né? Mas cabe que recurso? Vai cair uma questão na sua prova, viu? Vai cair uma questão na sua prova sobre isso. Escutem a profa. Vai cair uma questão sobre recursos na prova da FGV do TJSE. Estou dizendo. Estou aqui profetizando amém. Porque eu sei que meus alunos vão acertar. Overlândia, Laisa, depende. Muito bem, Laisa. Depende. Depende de quê, professora? Depende de quê, Marcela? Não é de qualquer decisão interlocutória que vai caber o agravo de instrumento. Estudaremos agravo de instrumento no momento oportuno. Vai caber agravo de instrumento de decisão interlocutória cujo tema esteja previsto no 1015 do CPC. Vai para o 1015 do CPC, ele é cobrado de forma frequente nas provas da FGV. O 1015 do CPC vai trazer as matérias que serão tratadas, que terão o agravo de instrumento como recurso, como meio de impugnação da decisão. Professora, então não é de qualquer decisão interlocutória que vai caber o recurso, não. Vá para o seu 1015 agora, bote lá no CPC, abra o Google, vá para o 1015. Lá o 1015 vai dizer assim, olha, venha com a profa. O 1015, ele vai dizer assim, cabe agravo de instrumento, faça a decisão interlocutória aqui. Olhe, vá para o 1015. Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação,
Exibição da posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte já caiu na FGV. Exclusão de litisconsorte ou rejeição do pedido de limitação de litisconsorte já caiu na FGV. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, enfim. Professora, mas se, nesse caso, beleza, resolveu parte do mérito, tá tudo certo. Agora, e se, né? E se dessa decisão interlocutória do juiz naquele caso não estiver nesse rol do agravo do instrumento, não estiver nesse rol do 1015 do CPC, qual é o recurso que vai caber? Você vai alegar lá em preliminar de sentença, lá em preliminar de apelação. Você vai ter que esperar todo o processo. Vai ter que esperar o juiz proferir uma sentença lá no final, para que você entre com um recurso de apelação e alegue lá em preliminar. Mas, e perfeita, Laísa, maravilha, vamos juntos. Dito isso, outro tema que está no seu edital, recursos, e eu digo, viu? A FGV gosta de 3 tópicos em recursos, de 3 recursos em específicos. Embargos de declaração, agravo de instrumento à apelação. Embargos de declaração, agravo de instrumento à apelação. Você não pode ir para a sua prova sem saber o cabimento e os efeitos desses 3 recursos. Combinados? Combinadas? Avante. Professora, beleza. Resolveu o mérito. Resolveu o dano material. Proferiu decisão interlocutória. O processo não vai acabar aí. Mas esse processo, professora, essa minha linha, já tô perdida. Tá tão bagunçada. Diante dessa bagunça, o que é que eu vou fazer? Meu amor, diante dessa bagunça, o juiz também tá meio confuso do que está acontecendo. Aí, ele vai organizar o baba. Ele vai organizar o processo. Ele vai, muito bem, Marcela, já tá no decoradinho, né? Embargo de declaração, 5 dias de prazo. Isso mesmo, é o único que tem 5 dias aí de prazo. Professora, aí o juiz vai organizar o baba. E ele vai fazer o seguinte, meus amores. Ele vai proferir o que a gente chama de sentença de decisão saneadora. Professora, o que é o saneamento? Amores, vá lá, outro tópico do seu edital. Vá lá pro 357 do CPC. Faça um outro pontinho aí na sua linha temporal do processo. Cadê os pontinhos? Faça um outro pontinho que você está agora diante da decisão saneadora. Meus amores, se o juiz resolver fazer uma decisão saneadora, ele vai organizar o processo. Ele vai dizer quais são as questões que estão pendentes de serem resolvidas. Ele vai dizer assim, olha, com relação a esse fato, esse ponto aqui do dano material do carro já foi resolvido. Beleza, as partes concordaram. Mas esse outro ponto aqui do dano moral, ele ainda não foi resolvido. A gente ainda precisa produzir prova. A gente ainda precisa ouvir testemunha. A gente ainda precisa avaliar fazer a oitiva da testemunha. Avaliar as provas que foram trazidas. Então, meus amores, o juiz vai organizar o baba. Vai fazer uma decisão ali, conforme o 357, vai promover o saneamento. O saneamento nada mais é do que a organização do seu processo. Nada mais é do que aquele filtro que o juiz faz para que ele saiba o que é que vai ser julgado, o que é que não vai ser julgado, o que é que precisa, o que é que não precisa. Professor, é só isso, só isso. Só que aqui no direito a gente fala bonito. Aqui no direito a gente fala sanear o processo, organizar o processo. Maravilha? Vencido isso. Professora, eu vou lá, eu leio os requisitos que estão lá no 357 do meu CPC. Coloca aí 357 do CPC, que está dizendo o que é que tem numa decisão saneadora, o que é que deve existir numa decisão saneadora. Maravilha? Vamos juntos? Avante. Professora, nesse processo aí que a senhora falou, aqui na minha linha temporal, tá faltando uma coisa. O que é que está faltando nesse processo? Eu quero saber o que é que está faltando nesse processo. Qual é o pontinho que está faltando nesse processo? Quem me diz? A gente já saneou. O que é que está faltando nesse processo? Qual é a parte principal aí que está faltando, hein, meus amores? Cadê?
Fiquei sem conexão. Ô, Ives, volta pra gente. Ó, falamos agora sobre decisão saneadora, o saneamento do processo. O juiz organizou o processo. E aí, o que é que tá faltando? Vocês estão sentindo falta de quê? Audiência de instrução, Laira? Muito bem, isso mesmo. Tá faltando a cereja do bolo. Tá faltando a audiência, meus amores. A audiência de instrução. Professora, então a audiência, aquela que passa na televisão, é essa mesmo. Aquela que vai ouvir as partes, vai ouvir autor, vai ouvir réu, vai ouvir... Muito bem. Vai ouvir autor, vai ouvir réu, vai ouvir testemunha. Professor, e onde é que está a audiência de instrução e julgamento? É a parte, é o momento em que todo mundo vai ser ouvido. Lá no 358 diz, no dia e na hora designados pelo juiz, ele declarará aberta a instrução, a audiência de instrução e julgamento. É nesse momento que foi instalada a audiência. Professora, o juiz instalou a audiência. Ele pode ir em audiência conciliar? O que é que vocês dizem? Já passou a audiência de conciliação. Meus amores, ele pode conciliar, ele deve. Ele vai conciliar. Concilia, professora. Concilia, bebê. É isso mesmo. Professora, beleza, mas não conciliou não teve chance. O juiz perguntou, vamos conciliar, mas ninguém quis. Continuou a audiência de conciliação, continuou a audiência de instrução e julgamento. Professor, o que é que vai acontecer nessa audiência de instrução e julgamento? Meu amor, as partes vão ser ouvidas, as testemunhas vão ser ouvidas. Professora, o advogado vai ter prazo para se manifestar, o Ministério Público, as testemunhas vão serem ouvidas. Todo mundo que estava no meio daquela batida, professora, sim, vão ter que falar, vão ter que se comprometer com a verdade, vão. Professora, então, na verdade, a audiência de instrução e julgamento, ela é necessariamente um outro momento importante de produção de prova. Maravilha? Vamos juntos? Beleza. Isso mesmo. É a audiência de conciliação, não. É a audiência de instrução, certo? Instrução e julgamento. Porém, é possível que essa audiência de instrução e julgamento ocorra no meio dela a audiência de conciliação. Maravilha? Beleza pura? Vamos juntos? Bora. Professora, aconteceu aí a audiência de instrução e julgamento. Tendo a audiência de instrução e julgamento ocorrido, pergunto, vai faltar o quê? O que é que acontece logo após a audiência de instrução e julgamento, meus amores? E aí, o que é que vocês me dizem? Quem me diz? O que acontece após a audiência de instrução e julgamento, meu amor, é o quê? O que é que o juiz tem que fazer? Qual a responsabilidade do juiz? Depois de ter coletado as provas numa audiência de instrução e julgamento, meu amor, sempre úteis. Prazo processual, é úteis. Viu? Vamos embora, é úteis. Vamos lá. Meu amor, precisa da sentença. Professora, finalmente a sentença. Já não aguentava mais, estava faltando esse pontinho lá na minha linha processual. Finalmente a sentença. Qual é o prazo que o juiz tem para proferir a sentença? E aí, qual é o prazo que o juiz tem para proferir a sentença? Qual é o prazo? Qual é o prazo que o juiz tem para proferir a sentença? Quem me diz? E aí? 30 dias. O Williane arrasou. 30 dias. Professor, então, o juiz tem 30 dias para proferir a sentença. E se o juiz não proferir a sentença em quanto tempo, Deus? Muito bom, Ives. E se o juiz não proferir a sentença em 30 dias? O que acontece, meus amores?
Se o juiz não proferir a sentença em 30 dias, amor, e se ele não profere a sentença em 30 dias, o que vai acontecer aqui é o quê? Nada. Professora, nada. O juiz não vai ter ali uma penalidade. Vejam, o judiciário, de um modo geral, ele é fiscalizado pelo CNJ. CNJ. Aí você reza. Overlândia, ótima. Pelo CNJ. Ele tem sim que dar andamento aos prazos processuais. Ele tem também uma obrigatoriedade em dar andamento aos processos, ele não pode parar, ele tem metas a cumprir, vocês terão metas a cumprir quando vocês estiverem lá empossados, em exercício do cargo de vocês. Vocês terão prazo para cumprir, vocês vão ver que é muito processo. Professora, mas o prazo ele é um prazo impróprio. Se o juiz ele não cumprir esse prazo, ele não vai sofrer nenhuma penalidade como a gente que é advogado sofre. Se o advogado deixa de interpor um recurso, deixa de contestar, deixa de se manifestar em tempo hábil, acontece o quê? Uma preclusão. O tempo passa. É a preclusão temporal. Precluiu porque passou o tempo. No caso do juiz, não. No caso do juiz, após esses 30 dias, amores da profa, após esses 30 dias, o juiz pode ser que demore muito mais que isso. E quantas situações do judiciário requer, de fato, que demore mais tempo. Maravilha? Beleza. Professor, então pode durar 60, pode durar 2 meses, 3 meses, 4 meses? Sim. O prazo de 30 dias é um prazo impróprio e isso já foi objeto de prova da FGV. Vamos juntos? Avante. Professora, chegou finalmente a hora do juiz proferir a sentença. E a senhora falou lá no iniciozinho da nossa aula Modo Turbo que a sentença ela pode ser uma sentença resolutiva ou terminativa. Para uma prova de técnico, aí é suficiente. Ela pode ser resolutiva, terminativa. A sentença terminativa, ela vai estar lá, ó, no 485. Anota no seu CPC. No 485 do CPC e ela vai dizer assim: olhe, eu terminei o processo, mas eu não resolvi o mérito. Se você terminou o processo ali, mas você não resolveu o mérito, vai lá para o 485 do seu CPC. Você está diante de uma sentença resolutiva de mérito ou terminativa. Maravilha? Professora, quando é que isso ocorre? Vai para o 485, não abra mão de ler o seu código. O 485, ele vai dizer assim: ei, o juiz não resolverá o mérito. O juiz não resolverá a lide. Não enfrentará o problema quando indeferir petição inicial. O processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência da parte. Verificar a ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. Reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada. Verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Professor, o que é legitimidade e interesse processual? Meu amor, são as condições da ação. Professora, eita, chegou isso tudo, chegou aqui, o juiz identificou, ele vai poder indeferir, ele vai poder fazer uma sentença? Vai. Professora, então, nesse momento, ele vai proferir uma sentença, segundo 485, vai terminar o processo, não vai resolver o mérito? Pode. Professora, mas não. Aqui não é a situação de não resolver o mérito. Tá tudo aqui. Tem condição, tem pressuposto, tá tudo certinho. Agora, o que a gente quer é uma sentença com resolução de mérito. Agora, o que a gente quer é uma sentença resolutiva. E falar em sentença resolutiva é falar no 487 do seu CPC. Vai pro 487 do seu CPC, meu amor, e grifa. Ele diz assim: haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Eita, professora, prescrição a gente aprende lá em Direito Civil.
prescrição, existe um prazo, o tempo. Olhem, gente, o tempo, ele gera efeito, ele é um fato que gera efeito na órbita jurídica. O prazo de prescrição pode gerar um efeito no seu processo. Se você me vendeu algo, eu não paguei, depois de 40 anos você me colocou na justiça, essa dívida existe, você pode me colocar na justiça? Pode, porque o acesso na justiça não pode ser limitado, mas o juiz, ele pode avaliar ali naquele ponto que a gente está diante de um prazo prescricional. Estando diante de um prazo prescricional que a lei definiu que era prescricional, professora, o juiz pode decidir ali promover uma sentença com mérito. Sim, naquele momento que o juiz identificar a prescrição, vai ser uma sentença com mérito. Professora, mesmo sendo prescrição, sentença com mérito, a senhora que vai ser a beneficiária, a devedora dessa prescrição, a devedora, beneficiária desse prazo prescricional, pode pagar o débito? Pode. Pode dizer ao juiz que quer pagar? Pode. O nome disso é renúncia de prescrição, que ela pode ser expressa ou tácita da parte que se beneficia. Guarda esse ponto que a gente vai abordar lá em direito civil e também aqui em processo civil oportunamente. Professora, dito isso, o juiz ele proferiu ali a sentença, foi uma sentença de mérito, uma sentença que está ali roteando, uma sentença para pôr fim ali a parte cognitiva do processo. E agora? E agora, professora, diante da sentença? Agora vamos pontuar duas questões específicas que foram objetos de prova recente de tribunal da FGV. Cadê a linha processual de vocês? Cadê a linha processual? Olha, eu quero as fotos, viu? Estou aqui, eu quero as fotos. Maravilha? Professora, então finalizada essa linha processual, que fomos de petição inicial à sentença, o que é que acontece? Amores, antes, a gente não vai dar recurso nessa aula de hoje, não. A gente vai falar sobre esse modo turbo. Quem quiser aí tá aberta. Quem quiser aí aula sobre recursos, vem pro modo turbo. Professora, dito isso, chegando ali na sentença, que pontos são importantes quando a gente está tratando de uma prova de tribunal, de uma prova da FGV? Amores da profa, recentemente a FGV colocou uma questão lá sobre princípios, uma questão de princípios, viu? Princípios processuais. Lembre que a sua prova da FGV deixou de maneira expressa, como é, Luciene Oliveira, a minha precisa ser saneada. Maravilhosa, Luciene, muito bem. Vou mandar para vocês uma para poder orientar aí o saneamento da sua linha processual, beleza? Beleza. Professora, dito isso, finalizou ali, né, o procedimento, a FGV cobrou numa prova, numa questão sobre princípios, o seguinte ponto. O prazo para que a gente considere que um processo judicial, que um procedimento como esse, ele cumpriu o princípio da celeridade. Gente, os princípios processuais, ao menos os que estão expressos, estão do primeiro ali, eles são espalhados em todo o Código de Processo Civil. Mas do 1º ao 12 do CPC, a gente tem um núcleo muito importante. Vocês não podem deixar de ler do 1º ao 12 do CPC, ok? Vamos juntos. A FGV cobrou assim. Para se configurar o princípio da celeridade processual, a gente pode dizer que é necessário a soma aritmética dos prazos processuais. Verdadeiro ou falso? Vimos prazos do prazo processual. Vimos prazos ao longo dessa linha processual, né? 15 dias para contestar, mais 15 dias para revelia, 30 dias para o juiz proferir a sentença. Pergunto, a celeridade processual, ela vai ser configurada a partir da soma aritmética desses prazos, verdadeiro ou falso? Muito bem. Professora, por que é falso? Certa feita, uma aluna me perguntou, eu sempre conto esse exemplo em sala de aula, porque pra gente que é da área, é muito simples. A gente sabe que
Cada prazo, uma hora a gente entra com 5 dias de prazo, a outra a gente entra com 10. Claro, quando a gente entra com um recuo, com um pedido, com uma contestação, professora, a partir da audiência de conciliação, nós temos 15 dias úteis de prazo para contestar. A partir do momento que você contestou, naquela ocasião, você tem uma preclusão de acordo com complexidade. Muito bem, Rosilene. No momento que você contestou, ocorreu um tipo de preclusão. Qual foi a preclusão? Você pode enviar outra contestação no dia seguinte? Contestou uma vez. Contestou no dia 2, no segundo dia de prazo, dos 15 dias. Logo em seguida, você contestou de novo. Você pode colocar essa segunda contestação, Ives? Muito bem. Não, você não pode. Por que você não pode? Porque ocorreu. A temporal não, Lu. Temporal não. A temporal é quando a gente esgotou os 15 dias. Certo? Aí ocorreu a preclusão temporal, porque foi a preclusão, do tempo. O que ocorre aí é a preclusão, consumativa. Você, entrou com recurso. Então, você, consumou. Você consumou o ato. Maravilha? Vai valer a primeira. Muito bem. Vai valer a primeira. Então, beleza, professora. Como é que eu vou dizer? Como é que a FGV vai dizer que a soma de todos esses prazos, a soma de todos esses atos, que necessariamente vai configurar a celeridade. Então, não é aritmética. Na verdade, acho que foi a Roselene, né? Que colocou ali de forma brilhante. Na verdade, cada caso é um caso. Né? A gente tem que avaliar os processos judiciais com singularidade, com peculiaridade. A dor que dói em mim não é a mesma dor que dói em vocês. Casos, por exemplo, que lidam com direito de família, que lidam com direitos que estão relativos à dignidade da pessoa humana, esses casos precisam de mais sensibilidade, às vezes de perícia, precisam de uma análise de um profissional técnico específico e que vai demandar aí mais tempo nesse curso processual. Maravilha! Vamos juntos? Vamos juntas? Beleza. Professora, que outro ponto foi pegadinha da FGV e essa, minha gente, gerou um arrepio. E a gente já viu na aula de hoje, vocês que são meus alunos já têm condição de resolver essa questão. Uma outra questão que caiu em prova recente da FGV foi a seguinte. A FGV sempre vai trazer um contexto. E ela sempre vai colocar vocês numa situação de serem advogados ou uma das partes. Porque no momento que você pensa como uma das partes ou como advogado, a gente se emociona. A gente se emociona e o que a gente quer é resolver o problema, resolver o conflito. E aí a FGV colocou assim: fulana de tal entrou com uma ação na justiça. O juiz identificou que na petição inicial não havia referência aos dispositivos legais do Código de Processo Civil, referente aos dispositivos legais do direito. O juiz, prontamente, promoveu prazo para que o advogado emendasse aquela petição inicial. Até aí tudo bem? O advogado não respondeu. O juiz, por sua vez, diante da ausência da lei, diante do dispositivo, da ausência do dispositivo legal, da norma jurídica, foi essa expressão, diante da ausência da norma jurídica na petição inicial, promoveu uma sentença e indeferiu a petição inicial por inepta. Pergunto, o juiz, nessa ocasião, ele agiu corretamente? Verdadeiro ou falso? Ô, Verlândia, você acertou essa questão? Essa questão teve um alto índice de erro. Um altíssimo índice de erro. E aí? Não pode, Ives. Muito bem. E aí? Quem acha que pode? Quem acha que ele pode proferir uma sentença por causa da ausência da norma jurídica? Quem já resolveu essa questão? Quem errou essa questão? Essa questão teve um índice absurdo de erro. Professora, por que essa questão teve um índice grande de erro? Meus amores, porque falar em norma legal não necessariamente é falar em fundamentação jurídica. Em falar em norma jurídica não é o mesmo que falar em fundamentação jurídica.
Quando a gente falou lá em fundamentação jurídica, nos requisitos da petição inicial, eu expliquei para vocês que falar em fundamento jurídico, explicar o motivo pelo qual aquilo está tendo um direito violado e aplicar o direito ao fato concreto não significa citar, porque norma jurídica é diferente de fundamentos. Perfeito. Citar lei não é a mesma coisa que trazer fundamentação jurídica para o processo, que trazer fundamentação jurídica para o seu pedido. Então, a FGV pegou grande parte dos alunos. O que o juiz fez estava equivocado, não foi uma decisão, eu errei, não sabia dessa. Isso mesmo, boa parte dos alunos, viu, Eliane? Não foi só você não, uma galera de alunos errava e eles não conseguiam enxergar. E sabe o que a FGV fez de pior? Porque a FGV, ela faz assim, para tripudiar mesmo. A FGV, ela colocou, ela além de perguntar se cabia ou se não cabia, ela perguntava se era sentença ou se é decisão e qual era o recurso cabível. Cara, a decisão ali, a sentença do juiz, não se tratava de uma sentença, estava completamente equivocada aquela sentença do juiz. De hipótese alguma poderia ter sido negado aí a continuidade do processo, né? O juiz acabou violando um direito fundamental, que é o direito do acesso à justiça, porque ele próprio se equivocou. Beleza? Pergunta assim pra gente caprichar mais um pouquinho, ainda vai dar tempo. Ai, meu Deus, já tá meio-dia chegando, socorro. Aí, vamos lá. Pra que a gente dê mais uma pincelada. Em caso do juiz proferir uma sentença ou uma decisão, e essa sentença ou essa decisão, ela não ser clara, ela não tratar de um dos pedidos que foi feito lá na petição inicial, o que é que o advogado, o que é que a parte, ela pode fazer para combater essa sentença ou essa decisão do juiz de imediato? O que é que ele pode fazer ou ela pode fazer? Embargos de declaração. Embargos de declaração. Vai cair na FGV. Embargos de declaração. O embargo de declaração é um recurso que deve ser aplicado face a qualquer sentença, qualquer decisão. Professora, pode ser aí decisão interlocutória, pode ser uma sentença no meio, no final, embargos de declaração. Sempre que ela for omissa, obscura, contraditória, embargos de declaração. Quantos dias? 5 dias. A FGV, ela gosta de quê? De complicar, né? Professora, o juiz promoveu uma sentença. Nessa sentença, o juiz deixou de se manifestar sobre um dos pedidos da parte autora. Qual é o nome que a gente dá a uma sentença que deixa de tratar sobre um dos pedidos que foi feito na parte autora? Hein? Qual é o nome da sentença? Como é que a gente chama? Eu disse que eu ia abordar conteúdo de todo serital. De todo serital, eu não brinquei. Qual é o nome que a gente dá à sentença? Qual é o nome que a gente dá à sentença que ela deixa de tratar? Eu não estou perguntando o nome do recurso, não. É a classificação. Deixa de tratar só algo petita. Muito bom, maravilhoso, maravilhosas. Algo petita, professora. Algo petita. Amores da profa. Ives, você. Caroline, você está certa, tá? É algo petita sim, Laisa. Isso, algo petita. Meu amor, são 3. Extra petita, citra petita, ultra petita. Anota. Extra petita, tá fome. Ultra petita, já vou liberar. Extra petita, ultra petita, citra petita. Extra petita é o que tá fora. Extra petita é o que tá fora. É o que fez um pedido e o juiz viajou na maionese. O juiz falou algo ali que nem foi sequer alegado no processo. Oxente, juiz, nem era matéria de ofício? Nem era, e você foi lá e colocou. Se você colocou fora, é extra. Maravilha? Mas se você não colocou fora, era algo que tinha sido ali no pedido, que estava ali sendo discutido no processo,
É ultra ou é citra? Hein? Algo petita. Nunca mais vou esquecer isso. Vou dizer isso na aula de tarde. Algo petita. É ultra ou é citra? E aí? Ultra. Você fez o quê? É o ultra. Você é ultra legal. Você é ultra bom lá no sul. Se você fez menos, é citra. Se você fez mais, se você fez maior, na verdade, né? Maior é ultra. Então, citra e ultra. Nesse caso, que o juiz deixou de tratar sobre algum pedido e fez o quê? Menos do que deveria. Meus amores, veja o que a FGV fez. Ela colocou assim, em outra questão de princípios. O juiz promoveu uma sentença extra petita. Extra petita. Qual foi o princípio da jurisdição que foi violado? Jogo para vocês. O juiz colocou um pedido lá, resolveu algo que sequer foi discutido no processo. Pergunto, qual foi o princípio, o atributo da jurisdição que foi violado nessa ocasião? Cadê meus alunos? Eita, professora! Laisa, maravilhosa! Inércia! Inércia! Foi assim que a FGV colocou e entendeu. Que quando o juiz, ele proferiu algo que não tinha sido pedido, algo que não tinha sido alegado, ele violou sim aqui o princípio da inércia. Maravilha? Maravilha? Beleza. Amores da profa, já estamos chegando, já no finalzinho da nossa aula. Beleza pura, professora, tô com fome. Alguém disse que estava com fome. Rosilene, muito obrigada por sua presença. Vem outubro! Vem outubro, Gênison, maravilhoso, perfeitão. Davi, Laisa, Luciene, quem mais tá aqui? Pra eu mandar um beijinho. Dúvida sobre inércia. Ah, beleza, Luciene. Massa, vou responder sua dúvida. Ó, a inércia, a jurisdição, ela não pode, o juiz, ele não pode sequer, né, sair, se ele não for provocado, se a jurisdição, ela não for provocada, ele não vai poder proferir sentença. Mas, professora, tem exceção, e exceção que já caiu em prova da FGV. Qual é a exceção? Restauração dos autos processuais. Professora, como assim? Tem lá os autos do processo, desapareceram, acontecia muito mais quando os processos eles não eram eletrônicos, desapareceram os autos do processo e o juiz obrigatoriamente ele tem que fazer o quê? Restaurar os autos. Ele vai agir de ofício, ele não vai esperar que as partes o provoquem, ele não vai precisar que alguém rompa esse princípio da inércia. Maravilha? Patrícia respondeu essa questão, não foi? FGV, isso mesmo. Lietelma, meu amor, um beijo da profa, amores. Olhem, a gente tá muito feliz com o modo turbo. A gente tá muito, Leide, linda, muito feliz com a receptividade de vocês. A gente entrega tudo porque a gente acredita nessa forma de ensino. Eu e a Marcela Damasio, a gente acredita na possibilidade de existir o aprendizado sem o adoecimento. Eu sei que concurseiro, ele renuncia muita coisa para estudar, né? A gente renuncia tempo com a família, a gente renuncia tempo com as pessoas que a gente ama, tempos de lazer, mas a gente acredita na possibilidade de estudar de forma leve, de contribuir algo um com o outro. A gente acredita na forma lúdica de aprender. Ah, professora, dá para aprender por desenho, por emotion, por iPad, tablet, lápis, caneta. Eu não sei quais são as suas possibilidades, mas lide com as suas possibilidades. A profa sempre conta uma história na sala de aula que o primeiro contato que eu tive com o concurso público foi aos 19 anos. Eu trabalhava o dia inteiro e eu fui fazer o meu primeiro concurso do Ministério Público para administrativo. Eu nunca tinha estudado as matérias que eu ia ver no concurso. E eu ia para o trabalho muito cedinho. Vai ficar gravado, Fátima.
E eu trabalho muito cedinho. E pegava direto, de 6 até, fiz um acordo com a minha chefe, a Manu, pegava direto até as 2 da tarde, pegava um ônibus, ia para uma escola de cursinho aqui em Aracaju, fazia aula, chegava em casa, e aí eu queria às vezes estudar no quarto, né, à noite, e eu pegava a tábua de passar, e eu colocava ali o livro, não entendia nada das leis específicas do Ministério Público, peguei um catatal de lei, imprimi escondido no trabalho, minha chefe vai descobrir agora, e aí, meu chefe... E aí eu peguei aquele monte de legislação que eu não entendia, dividia, eu vi quantos dias faltavam para o concurso, dividia aquela legislação por cada dia do concurso. Cada dia de manhã eu lia uma parte da legislação. Todos os dias eu fazia isso. Professora, a senhora considera, a senhora não passou naquela época, não fui chamada, né? Passei, mas não fui chamada para o concurso no Ministério Público. Eram mais ou menos umas 16 mil pessoas. E naquela ocasião, a minha colocação foi 357. Vejam, uma jovem que tinha um dia de 8 horas de trabalho e eu consegui atingir aí uma colocação exitosa. Professora, qual é o segredo? Qual é o mistério? É não parar. O mistério é acreditar, é ter confiança, é ter saúde, vai correr, vai na academia assim, vai dar uma caminhada à noite, vai dar uma caminhada de manhã cedo, vai se alimentar direito sim, vai ter momento de, tira um domingo, dá pra ir agora, vai no domingo, vai no Parque da Sementeira, vai tomar um sol. Ah, professora, o TJ é o único e o último concurso, meu amor. Eu falei pra vocês numa aula no modo tubo, numa música que eu gosto, que tem umas palavras assim que eu acho excelente, que diz: a volta por cima vem da continuação. Se você continua com disciplina, você vai ter êxito, sem adoecimento, certo? Beijo no coração, amores da profa. Lembrem sempre, façam o ordinário, deixem que o extraordinário Deus fará. Maravilha? Beijo, eu estou para vocês e por vocês. Eu e a professora Marcela Damasio.